E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, então, como eu já tinha avisado para vocês, a aula no sábado passado ela não teve como eu dar a minha parte, tá? A segunda parte da aula 7. Então, eu estou gravando essa aula síncrona aqui, só para passar esse conteúdozinho. Ele é bem menor do que a parte que o professor Padilla deu, mas ainda assim ele é um conteúdo grande, porque assim, ó, agora a gente vai tratar é a segunda parte do Estatuto do Torcedor. Então, lá na aula 5 eu dei a parte penal do Estatuto do Torcedor e agora eu vou dar a parte do direito privado, ou seja, tipo, o que não é penal é o direito privado ali. Então, eu vou passar por todos os capítulos, tá, que tratam do direito privado dentro do Estatuto do Torcedor e vou fazendo os comentários em cima, ok? Então, para não perder tempo, como vocês sabem, lá naquela aula mesmo, mesmo falando da parte penal, eu dei, eu dei uma introduzida, né, no assunto de que o Código do Consumidor, lá no artigo 14, ele denomina o torcedor como consumidor, ou que pelo menos ele tem o mesmo, as mesmas ressalvas jurídicas e o mesmo direito legal que teria um consumidor, ok? Eu expliquei bonitinho o porquê disso e tal, eu dei uma minuciada lá na lei. Se vocês verem a aula 5 ou reverem a aula 5, vocês vão ver. Só o iniciozinho da minha fala é sobre essa parte do CDC, o resto é da lei penal, e aí vocês não precisam ver para essa aula, ok? Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada de novo. Então vamos lá. A lei do Estatuto do Torcedor, né, ela foi criada, né, a partir da lei número 10.671, no dia 15 de maio de 2003, ok? E ela, né, ela dispõe sobre o Estatuto do Torcedor, o Estatuto de Defesa do Torcedor, e ela dá outras providências, né? Então, o artigo 1º, ele pega e fala que esse estatuto estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. Aí já tem a nossa primeira ressalva, que eu também já fiz essa ressalva lá na aula 5 e o professor, na própria aula 7, ele comentou por cima sobre isso, que em verdade, né, embora ela se autodenomine um estatuto de defesa do consumidor, do torcedor, esse diploma ele foi criado basicamente para proteger o sistema desportivo, defendendo as federações e os clubes dos efeitos do Código do Consumidor, entende? E o interesse público em proteger o sistema desportivo, ele transparece nos ônus do poder público relacionados ao esporte, que são que eu vou no material que eu vou passar para vocês, eu vou grifar ao longo dos diplomas legais, eu vou grifando para vocês, tá bom? E aí ele tem o seu artigo 1º A, que fala que a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, das federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores. Inclusive, daí no caso, dos seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovam, organizem ou coordenem ou participem dos eventos esportivos, tá bom? Esse finalzinho, né, ele foi incluído pela Lei 2.299 em 2010, tá? O finalzinho não, perdão. A parte que trata da responsabilidade do poder público. Essa responsabilidade do poder público, ela não tinha na lei lá em 2003. Com essa lei 2.299 de 2010, se colocou também o poder público nesse balaio todo aí, tá bom? O artigo 2º, ele fala que o torcedor é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva. E aí ele tem um parágrafo único que fala que, salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o apoio ou o acompanhamento de que trata o caput desse artigo. Então, o que é a problemática aqui? Esse artigo, ele fala que
qualquer pessoa pode ser considerada torcedor, qualquer pessoa, entendeu? O professor, ele até comenta, quando ele deu essa aula, que eu tive essa aula com ele até falou assim, tipo, aquela tua tia, né, que odeia futebol, ou até um astronauta lá em órbita, eles são abrangidos por esse conceito elástico de torcedor, né? E o próprio legislador, no momento de editar a lei, ele percebe isso. E aí ele cria uma categoria de torcedor partícipe, né? Para se referir àquele que comparece e acompanha efetivamente o desporto. Né? Então, que a gente vai ver mais para frente. Tem, se eu não me engano, um capítulo ou uma sessão que trata do torcedor partícipe. A gente vai ver mais para frente, tá? Vamos ver aqui. O artigo 2º-A, ele fala que considera-se torcida organizada, para os efeitos dessa lei, a pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato que se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de prática desportiva de qualquer natureza ou modalidade. E aí ele vem com um parágrafo único, né? Que fala que a torcida organizada ela deverá manter cadastro atualizado de seus associados ou membros, o qual deverá conter pelo menos as seguintes informações: nome completo, uma fotografia, uma filiação, número do registro civil, número do CPF, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço completo e escolaridade. Tem que ter essas informações, ok? O artigo 3º, ele fala que, para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo. Né? O que acontece aqui? O presidente da República, ele vetou 2 artigos do projeto de lei, né, 2003, e que possuía, e aí, né, o artigo 4º, ele possuía a seguinte redação: considera-se estádio, para fins desta lei, o local com instalações destinadas à acomodação dos torcedores, de forma a garantir a proteção de sua saúde, segurança e bem-estar, e sendo apropriado para a respectiva prática de modalidade esportiva. Ele foi vetado, né, porque o ministro dos Esportes, naquela época, ele alegou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Ele fala que, e aí cotando, a definição de estádio constante no artigo 4º contempla expressões que fragilizam o conceito, tornando-o impreciso, ambíguo e de difícil aplicação. Assim, definiu-se estádio como local com instalações destinadas à acomodação dos torcedores de forma a garantir a proteção de sua saúde, segurança e bem-estar, e sendo apropriado para a respectiva prática da modalidade esportiva. Tá? Estreitou-se o conceito original do projeto, admitindo-se como estádio apenas as instalações que tenham por objeto a garantia à proteção da saúde, segurança e bem-estar do torcedor. A especificidade inserida permite questionar a condição de estádio de quaisquer instalações esportivas. A aplicação de vários dispositivos do Estatuto, não raro, restará impugnada sob o argumento de que aquelas instalações não configuram nos termos do artigo 4º, não configuram como estádio, pois não garantem a saúde, a segurança e bem-estar do torcedor. A definição constante no artigo 4º do projeto em nada facilita ou auxilia a interpretação e a aplicação das normas do Estatuto. Sujeita à aplicação de boa parte do texto aprovado a irrespondível indagação relativa à garantia da saúde e do bem-estar do torcedor, inerente, segundo enunciado, às instalações dignas da condição legal de estádio. Ademais, as atuais condições de boa parte dos estádios brasileiros certamente concorrem
para reforçar o argumento, em vez de assegurar a eficácia das demais normas do Estatuto. O artigo 4º ele acaba, então, por dificultar a sua aplicação. E a supressão do conceito de estádio mostra-se opção mais segura e menos danosa aos fins colimados desse projeto. O que ele está falando aqui? Antes, tinha essa previsão, né? Tinha essa previsão no artigo 4º. E o artigo 4º, como vocês podem ver, ele não existe mais. Porque ele estava lá no projeto, e aí veio o ministro dos Esportes, fez essa fala, e ela é totalmente compreensível, porque tu para pensar, a gente tem o Grêmio, o Inter, que tem lá a sua arena, o Beira-Rio, que é sim um estádio que dentro dessa lei, né, dentro desse dispositivo, ele se enquadraria, né? Porque ele tem a segurança do torcedor, com bem-estar e acomodação, tudo bonitinho como mandava a lei. Mas agora tu vai pegar vamos ver tudo bem, agora o Porto Alegre ele até tem o estádio, vamos usar como outro exemplo. Agora como é que eu vou... Tinha um time lá de Viamão que ia caber perfeito nesse exemplo. Não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, vamos chutar aqui, vamos chutar bem alto. Vamos dizer que o Porto Alegre ele não teve o Ronaldinho lá que veio e bancou toda uma reforma no Porto Alegre, criou um estádiozinho bonitinho e tudo mais. Vamos dizer que o Porto Alegre não estava caindo dos pedaços como era antes. O Porto Alegre ele não tem um estádio que tenha a segurança do torcedor, a comodidade, tudo disso, porque era tipo assim, era um campinho ali e tinha umas arquibancadinhas, uns lugares para sentar, que não dividia nem a torcida do banco ali dos bancos de reserva e da área técnica, entende? Então não tinha como ser esse estádio, esse lugar que o Porto Alegre usava como mando de jogo, ele não se enquadra como estádio, entende? De acordo com esses artigos. Por quê? Porque, obviamente, os clubes mais carentes, digamos assim, que têm menos poderio financeiro, eles não vão ter como se adequar a esse dispositivo que exige bastante, entende? É um conceito que exige muito de um estádio. Óbvio que claro, todo time de Série A, por exemplo, que chega na Série A, é óbvio que ele vai ter um estádio bonito e tudo mais, porque por uma questão lógica, né? O clube que ele recebe um clube que ele chega na Série A é porque ele tem um grande poderio financeiro que foi injetado no clube ao longo de anos, entende? Então ele vai, por óbvio, ter um seu espaço, o seu estádio bonitinho com as suas especificações. Entende? Até os clubes clubes menos ricos do Brasileirão, por exemplo, um Ceará da vida, inclusive o Ceará tem um dos maiores estádios, né? O pessoal lá para aqueles lados tem estádios gigantescos, com uma torcida apaixonada que vai e lota absurdamente os estádios. Mas vamos ver, por exemplo, uma Chapecoense, entende? A Chapecoense tem o seu estádiozinho ali em Santa Catarina, tudo bem que a Chapecoense está na Série B, mas enfim, teve na Série A. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É basicamente isso. Como não tinha como ser agraciado por todos os clubes profissionais, não cabia esse artigo. Então ele foi retirado já no seu projeto. Então o artigo 4º a gente elimina, a gente vai para o artigo 5º, que ele já entra no capítulo 2, que fala da transparência na organização. O artigo 5º ele fala que são asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na organização das competições administradas pelas entidades de administração do desporto, bem como pelas ligas de que trata o artigo 20 da Lei 9.615, né, a nossa Lei Pelé. Aí ele sofreu umas modificações, né? Ele tinha um parágrafo, antes ele era um parágrafo único com os seus incisos, então agora ele tem o seu parágrafo primeiro, né, que fala que as entidades de que trata o caput farão publicar na internet, em sítio da entidade responsável pela organização do evento, 2 pontos, a íntegra do regulamento da competição, as tabelas da competição contendo as partidas que serão realizadas, com a especificação da sua data, local e horário, o nome e as formas de contato do ouvidor
da competição, de que trata o artigo 6º, que a gente já vai ver, os borderôs completos das partidas. Vou ficar devendo aqui para vocês o que é borderô, tá? A escalação dos árbitros imediatamente após a sua definição, a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local do evento desportivo, os dados, aliás, e é isso. E aí vem o parágrafo 2º, né? Porque antes era um parágrafo único, agora vem o parágrafo 2º e tem o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Ele fala aqui, os dados contidos nos itens 5 e 6 do artigo do parágrafo anterior também deverão ser afixados ostensivamente em local visível, em caracteres facilmente legíveis, do lado externo de todas as entradas do local onde se realiza o evento esportivo. Quais são os itens que ele faz menção aqui? A escalação dos árbitros imediatamente após a sua definição e a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local do evento esportivo, ok? Isso tem que estar ostensivamente afixados lá no local onde vai ser realizado o evento. E o parágrafo 3º diz que o juiz ele deve comunicar às entidades de que trata o caput decisão judicial ou aceitação de proposta de transação penal ou suspensão do processo que implique o impedimento do torcedor de frequentar estádios desportivos, tá? O artigo 6º, ele fala que a entidade responsável pela organização da competição, previamente ao seu início, designará o ouvidor da competição, fornecendo-lhe os meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores. E aí, seus 5 parágrafos, na verdade. São deveres, o parágrafo 1º fala que são deveres do ouvidor da competição recolher as sugestões, propostas e reclamações que receber dos torcedores, examiná-las e propor à respectiva entidade medidas necessárias ao aperfeiçoamento da competição e ao benefício do torcedor. O parágrafo 2º, ele fala que é assegurado ao torcedor 2 pontos. O amplo acesso ao ouvidor da competição, como já mencionado ali, né, mediante comunicação postal ou mensagem eletrônica. O direito de receber o ouvidor da competição as respostas às sugestões, propostas e reclamações que encaminhou no prazo de 30 dias, ou seja, o ouvidor da competição, ele recebe ali as sugestões, as propostas, as reclamações, e ele tem um prazo de 30 dias para ele amplamente divulgar essas respostas, né? E aí o parágrafo 3º fala que na hipótese de que trata o inciso 2º do parágrafo 2º, esse que eu acabei de falar, o ouvidor da competição utilizará prioritariamente o mesmo meio de comunicação utilizado pelo torcedor para o encaminhamento de sua mensagem. Ou seja, mandou a mensagem por meio eletrônico, responde por meio eletrônico, prioritariamente. Chegou e falou diretamente cara a cara com o ouvidor da competição, responde cara a cara com o ouvidor da competição, entendeu? É basicamente isso, tá? Mas aqui ele não está proibindo de ser encaminhado outros meios de ter essa resposta, né? O parágrafo 4º, ele sofreu uma diferença, uma modificação ali. Ele falava primeiro que assim, ó, o sítio da internet em que forem publicadas as informações de que trata o parágrafo único do artigo 5º conterá também as manifestações e propostas do ouvidor da competição, que virou o quê? O parágrafo 4º agora fala que o sítio da internet em que forem publicadas as informações que trata o parágrafo 1º do artigo 5º conterá também as manifestações e propostas do ouvidor da competição, tá? Modificação também da Lei 12.299 de 2010. E aí vem o seu parágrafo 5º, né, que daí ele fala: a função de ouvidor da competição poderá ser remunerada pelas entidades de prática desportiva participantes da competição. Ok? O artigo 7º, ele vem e fala que é direito do torcedor a divulgação, durante a realização da partida, da renda obtida pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores pagantes e não pagantes por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no estádio em que se realiza a partida, pela entidade responsável pela organização de competição.
Todo mundo que já foi no estádio sabe que lá pelos seus 40 minutos, né, do segundo tempo, 40, 43, logo antes de sair os acréscimos, eles mostram no telão e falam, né, no som, o público pagante, a renda do evento esportivo e o seu público pagante e não pagante. E o público total, né? Por óbvio. E é isso aqui que está dizendo no artigo 7º, né? A obrigação, é direito do torcedor saber essas informações. O artigo 8º, né? Ele fala que as competições de atletas profissionais de que participem entidades integrantes da organização desportiva do país deverão ser promovidas de acordo com um calendário anual de eventos oficiais que, garanta às entidades de prática desportiva participação em competições durante pelo menos 10 meses do ano, tá? E que adote, em pelo menos uma competição de âmbito nacional, sistema de disputa em que as equipes participantes conheçam previamente ao seu início a quantidade de partidas que disputarão, bem como seus adversários, ok? Que é de praxe, toda a competição eles vão fazendo, com exceção de, por exemplo, competições que tem sorteio, né? Que não tem como tu saber. No caso da competição do nosso Brasileirão, tu já sabe de cabo a rabo todas as partidas contra quem tu vai jogar, né? Então é basicamente isso. E aí ele encerra, vai para o capítulo 3, que fala do regulamento da competição. Ele começa com o artigo 9º, que fala que é direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do ouvidor da competição sejam divulgados até 60 dias antes de seu início, na forma do parágrafo 1º do artigo 5º, que a gente já leu. E aí ele vem com alguns parágrafos, né? E ele fala que no parágrafo 1º ele diz que nos 10 dias subsequentes à divulgação de que trata o caput, qualquer interessado poderá manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao ouvidor da competição. Clubes que têm algum problema, viu que vai ter um jogo da Libertadores que vai ser no mesmo dia do que está previsto o jogo do Brasileirão. Vai lá o clube, então, no ouvidor da competição e fala, olha, tal dia não tem como eu realizar essa partida, por tal motivo. Entende? Geralmente, a CBF ela já espera o calendário oficial da Libertadores para liberar as suas partidas, o seu calendário do Brasileirão. Mas em situações como, por exemplo, Copa do Brasil, que tu não tem como saber quais vão ser os times que vão jogar lá na frente, então geralmente se acontece isso daí, tipo, quando sai a informação, tipo, esse caso, no caso do parágrafo 1º, né, essa questão, por exemplo, assim, ela pode ser análoga, né, na situação de seguinte, a competição da Copa do Brasil já começou, e aí lá nas quartas de final tem o sorteio, digamos assim, eu nem sei se tem o sorteio na Copa do Brasil nas quartas de finais, mas enfim, digamos que tenha. Tem o sorteio, a partir do sorteio tem 10 dias para o clube interessado, participante ali, avisar, olha só, nesse dia eu não vou poder jogar. Não vou poder jogar e vai ter que remanejar essa partida do Brasileirão aí, ok? É isso que se faz. O parágrafo 2º ele fala que o ouvidor da competição elaborará em 72 horas relatório contendo as principais propostas e sugestões encaminhadas, ok? Parágrafo 3º fala que, após o exame do relatório, a entidade responsável pela organização da competição decidirá em 48 horas, motivadamente, sobre a conveniência da aceitação das propostas e sugestões relatadas. Vulgo, basicamente, tipo, dentre outras, a mudança da tabela, mudança de data de partida. Tá? Só para título de exemplificação. Parágrafo 4º fala que o regulamento definitivo da competição será divulgado na forma do parágrafo 1º do artigo 5º, 45 dias antes de seu início, tá bom? O parágrafo 5º, ele fala que é vedado proceder a alterações no regulamento da competição desde sua divulgação definitiva, salvo nas hipóteses de inciso 1º,
a apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano subsequente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, o CNE. 2. Após 2 anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata este artigo. E aí o parágrafo 6º diz que a competição que vier a substituir outra, segundo o novo calendário anual de eventos oficiais apresentados para o ano subsequente, deverá ter âmbito territorial diverso da competição a ser substituída. Tá? O artigo 10, ele fala que é direito do torcedor que a participação das entidades de prática desportiva em competições organizadas pelas entidades de que trata o artigo 5º seja exclusivamente em virtude de critério técnico previamente definido, ok? E o parágrafo, ele tem os parágrafos, né? Vai até o 4º. O parágrafo 1º fala que, para os fins do disposto nesse artigo, considera-se critério técnico a habilitação de entidade de prática desportiva em razão de colocação obtida em competição anterior. Tá? Parágrafo 2º. Fica vedada a adoção de qualquer outro critério, especialmente o convite, observado o disposto no artigo 89 da Lei Pelé. Tá bom? Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, será observado o princípio do acesso e do descenso, que eu falei, se eu não me engano, mencionei ele na aula passada, quando eu estava falando dos sistemas de desporto estadual e municipal, tem lá essa previsãozinha, assim, que no caso é óbvio, né? Os torneios que tiverem Série A, Série B, Série C, enfim, eles vão ter que observar os critérios de participação dessas competições sob o princípio do acesso e do descenso. O time que subir para a Série A, ele tem o direito de participar da Série A. O time que não subir para a Série A, tipo, ficar na meiuca da Série B, ele não tem o direito de participar na Série A, né? Mas o time que descer os 4 últimos da Série A, eles têm sim que eles perdem o direito de jogar a Série A e ganham o direito de jogar a Série B. Entende? Então o princípio de rebaixamento e acesso. O artigo 11, ele fala que é direito do torcedor que o árbitro e seus auxiliares entreguem em até 48 horas contadas do término da partida a súmula e os relatórios da partida ao representante da entidade responsável pela organização da competição. Ou seja, aquelas partidas lá que tem uma expulsão que ninguém entendeu o que aconteceu. Entende? Deu um bolo ali, uma discussão, alguma coisa, o juiz do nada foi lá e expulsou um cara. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém entendeu. O que geralmente se fala, os jornalistas falam, vamos esperar para ver o que vai dizer o que vai dizer a súmula da partida. E essa súmula, ela tem que ser entregue em até 48 horas. Então, em até 48 horas, todo mundo vai saber o que aconteceu para aquele cara ter sido expulso, ou para aquele cara ter tomado amarelo, ou enfim, qualquer coisa. Entende? É basicamente isso, entende? São 48 horas no máximo que o juiz tem que dar, tem que liberar a súmula e os relatórios. A súmula e os relatórios da partida, eles serão elaborados em 3 vias de igual teor e forma, devidamente assinadas pelo árbitro, auxiliares e pelo representante da entidade responsável pela organização da competição, ok? A primeira via será acondicionada em envelope lacrado e ficará na posse de representante da entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao setor competente da respectiva entidade até às 13 horas do primeiro dia útil subsequente. Tá? O parágrafo 4º, ele fala que o lacre de que trata o parágrafo anterior, né, o parágrafo 3º, será assinado pelo árbitro e seus auxiliares. A segunda via, ela ficará na posse do árbitro da partida, servindo-lhe como recibo, ok? E a terceira via ficará na posse do representante da entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao ouvidor da competição até também às 13 horas do primeiro dia útil subsequente, para a imediata divulgação. Então, o que acontece?
Lá naquelas 48 horas que se fala da súmula e dos relatórios, né, se essa súmula e esse relatório, se vocês verem o que acontece, como é que funciona na partida. O juiz, ele tem lá os seus cartões, né, o cartão amarelo e o cartão vermelho. Atrás do cartão, para quem nunca viu um cartão de perto, é só jogar na internet aí, atrás do cartão, ele tem bem bonitinho, bem explicadinho ali, tipo, jogador, tipo, o juiz ele vai botar, né, as informações dos jogadores de ambos os times ali, bem pequenininho vai ter assim, e aí, na verdade, eu acho que ele não chega a botar as informações, ele bota ao longo da partida, tem os 11 espaços, tá? E, aliás, os 11 espaços não, os 11 titulares e agora, né, os 5 reservas, que dá pra trocar. Então tem os 16 espacinhos de cada time ali, para título de informação, de colocar, então, por exemplo, assim, no meio da partida o fulano lá fez uma falta e eu vou dar cartão amarelo para ele. Eu mostro cartão amarelo e no cartão amarelo atrás eu pego, anoto o número do bonito ali, número, sei lá, número 13. Número 13 e eu digo, cartão amarelo para o número 13, tal hora, tal minuto de jogo, o bonitinho. Ponto. É isso que ele bota. E ele vai anotando as informações. Quando termina a partida, ele pega o juiz e os auxiliares, eles pegam uma súmula bonitinha, entendeu? E ela tem, sabe aquele quando tu vai pegar um recibo feito à mão, que geralmente é num papel, que ele tem um papel preto por baixo, que tudo que tu escrever em cima ele transparece para baixo, é basicamente isso. Vai ter essas 3 súmulas, tá? E aí o juiz ele vai lá, vai escrever. E aí ele vai escrever todas as informações que tem no cartão e embaixo tem uma caixa de observação. Sabe onde é que vocês podem ver isso? Lá no CBJD, lá no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, tem uma previsão lá no seu artigo que mostra um exemplo de uma súmula. Vocês podem ver lá. Eu não vou saber agora em que lugar da súmula que tá, mas tem lá, eu sei que tem lá dentro do CBJD um exemplo de súmula, tá? Bem bacana dar uma olhada. E aí, embaixo dessa súmula, embaixo dessas informações do clube, vai ter uma caixa de observações. E aí, é aquela questãozinha, bota asteriscozinho, tipo, o cara foi expulso. Bota um asterisco, e aí lá na caixa de observações tu coloca o asterisco e explica. Ifenzinho explica. O fulano de tal chegou para mim e me xingou com os termos, abre aspas, não vou falar aqui, né? Tais termos ferem o regulamento e por isso o jogador foi expulso. Ponto. Deu. É isso, entende? Ele vai explicar tintim por tintim tudo que ele fez no jogo. Tudo que ele fez no jogo, ele vai explicar tintim por tintim. Tá bom? Essa súmula, ela é dividida, no caso, em 3, né? E aí é isso. Uma fica com ele, como recibo, né? Porque sei lá, se perde qualquer coisa, ou se vão fazer se o juiz, sei lá, ele vai passar por meio que um processo disciplinar, alguma coisa assim, ele tem que apresentar o seu recibo, tem que apresentar a sua súmula, tá? A outra via vai ficar na posse lá do representante da entidade responsável, né, pela organização da competição. E aí, na verdade, duas vias ficam na posse desse representante. Uma, ele tem que enviar até as 13 horas do dia anterior para a organização, para o setor competente da respectiva entidade que ele é representante, e o outro, ele tem que enviar lá para aquele ouvidor da competição, para aquele ouvidor da competição divulgar para todos, entende? Então, os jornalistas que eles recebem, desculpa, o jornalista que ele vai lá receber aquela súmula, ele pega aquela súmula com esse ouvidor da competição, ok? Artigo 12. O artigo 12 ele fala que a entidade responsável pela organização da competição dará publicidade à súmula e aos relatórios da partida no sítio de que se trata o parágrafo 1º do artigo 5º até às 14 horas do terceiro dia útil subsequente ao da realização da partida. Ok? Então, até o primeiro dia útil subsequente tem que a entidade receber, tem que o ouvidor receber, e até o terceiro dia útil subsequente da realização da partida tem que o ouvidor divulgar. Tá bom? Até as 2 horas da tarde, no caso.
Só que daí o professor ele faz uma crítica aqui. Essas regras que a gente acabou de falar, elas tratam de direitos do torcedor ou de questão de administração do esporte? Ele fere a autonomia das entidades de administração do desporto, que é assegurada na competição, ou esse aparente conflito revela a importância do sistema desportivo? O que se pode entender? Eu acho que é um pouco, na minha opinião, aqui a opinião de João Vitor Portela, né, a essa indagação do professor, eu acredito que é um misto, é um misto dos dois. Né? Ele trata tanto de questões que são de administração do desporto, porque afinal são informações que esse mesmo tipo de informação tu se acha lá na questão, na parte processual do Código Brasileiro de Direito Esportivo. Então, o Código de Direito Brasileiro de Direito Esportivo, ele trata de questões de administração do desporto, então sim, por óbvio, tá? Mas ele também trata de questões que são de direito do torcedor. Por exemplo, o direito do torcedor de ter acesso a essas súmulas, a essas coisas, entendeu? Então, na minha opinião, é um misto dos dois, mas por tratar, sim, de questões que envolvam o torcedor, eu acho que é cabível ter aí, entendeu? Mas também é uma crítica válida que ele se utiliza desse disposto para colocar algo que já foi colocado lá no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, não tem necessidade de colocar de novo. Mas enfim. Capítulo 4. E aí o capítulo 4 ele fala, como eu tinha mencionado para vocês, ele fala da segurança do torcedor, do abre aspas, torcedor partícipe do evento esportivo. E no seu artigo 13, ele fala que o torcedor ele tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas, com um parágrafo único que fala que será assegurado acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. Só que observa que nesses dizeres do artigo 13, o cidadão ele tá mais seguro no estádio do que na maioria dos outros lugares, dos outros locais. Ou seja, tipo, eu sou torcedor do Inter, eu moro aqui na Zona Sul do lado do Barra, entende? Eu vou ter direito à segurança no Beira-Rio. Eu não vou ter direito à segurança na parada de ônibus ali, entende? Então, se num Grenal, um Grenal que vai ter agora quarta-feira, se o Grenal que tem na quarta-feira no Beira-Rio eu pudesse ir no jogo e eu tivesse na parada ali um gremista viesse me descesse a porrada, eu não ia ter tipo, amparo legal nesse diploma. Agora, se um gremista consegue sair pular o muro e me dar uma camaçada de pau dentro da arquibancada lá do Beira-Rio, aí sim, aí eu tenho amparo legal desse dispositivo, ok? Ambíguo, complicado isso, mas, né, é o dispositivo legal, né? O artigo 13A, ele fala que são condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo sem prejuízo de outras condições previstas em lei, 2 pontos. Estar na posse do ingresso válido, não portar objetos, bebida ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança, não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. Não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo, não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos, não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza, e não invadir e não incitar a invasão de qualquer forma da área restrita aos competidores. No seu parágrafo único, ele fala que o não cumprimento das condições estabelecidas nesse artigo implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto esportivo, ou, se for o caso, o seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais, eventualmente cabíveis. Tá? Qual é a crítica que eu faço aqui agora? Tá.
claro, só de eu ter lido ali, que a gente sabe que muitas dessas coisas acontecem, né? A gente vê uh, muitos cartazes, né, com, com sinais, assim, tipo, isso a gente tinha muito antes, tá? A partir de 2010 não se viu mais isso. O que se vê, e aí tá dentro daquela linha tênue, né? São cartazes provocativos, né? Por exemplo, o que é famosíssimo já, assim, ó, de praxe, que tem em qualquer lugar, é o torcedor chegar no jogo contra a equipe rival dele, o torcedor ir lá e levar um caixãozinho na cor das equipes da equipe adversária, que é a equipe rival, ou sei lá, tipo, por exemplo, como faz levar ir fantasiado de fantasminha da B, entende? Que agora tanto o Inter quanto o Grêmio pode, o gremista também pode ter o seu direito de provocar com fantasminha da B. Mas, tipo, essas questões, assim, essas questões elas estão na linha tênue da provocação, né? Antes a gente tinha muitas questões de cartazes ofensivos, e, tipo, aí até que se resolveu, para não dizer porque ainda acontece. Não, tipo, ainda se sabe que se acontece, não tanto quanto antes, mas se acontece. E aí, uma crítica, por exemplo, à questão do inciso quinto, que é algo que a gente tenta, eu como torcedor, eu tento evitar o máximo possível e tento corrigir e repreender o máximo possível pessoas na minha volta, amigos meus, mas é óbvio que é algo que acontece e que, infelizmente, ainda vai acontecer até as entidades de administração esportiva tomarem medidas drásticas, né, são coisas que vão acabar acontecendo, que é entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Acontece. A gente tem nos últimos anos uma, no Brasil, obviamente, uma forte represália, né, a questões de entoar cânticos racistas ou ou gritos racistas, entende? Tanto é que o caso mais memorável, né, infelizmente aqui para o Rio Grande do Sul, é o caso do Grêmio contra o Santos lá do pessoal chamando o goleiro o Jefferson, né, o ex-goleiro do Santos, de macaco e tudo mais, que causou a exclusão do Grêmio na competição. Ali foi o primeiro esboço de uma efetiva tipo, atuação e respeito desse inciso que diz aqui, entende? Só que os cânticos discriminatórios, esse discriminatório, ele tá aí justamente para tipo, não ser só sobre racismo ou xenofobia, né? Porque a gente sabe que tem. Mas o que acontece? A gente não se vê a administração de desporto, né, essas entidades de administração de desporto, sendo tão efetivas quanto foi na questão do racismo para questões como homofobia, por exemplo. E aí a gente pode destacar negativamente tanto o Grêmio quanto o Inter, quando a gente vai lá e chama o torcedor adversário de viadinho, de não sei o quê, de que faz isso, faz aquilo. Desculpa eu falar esse termo, mas é algo que acontece, querendo ou não, tá? Mas que diz que faz isso, faz aquilo e blá blá blá, enfim, são coisas, tipo, que, cara, é 2020, é incabível de se ter, sabe? Tipo, a gente tem exemplos aí de torcidas, as barras bravas que a gente tem aí do nosso lado na Argentina, que fazem que são uma das torcidas mais fervorosas e mais apaixonantes que a gente tem no mundo, tá? Eu só vou ver exemplos próximos à torcida argentina lá com as torcidas do mais lá para aqueles lados da Turquia, do Oriente Médio, que lá eles também têm torcidas absurdamente apaixonadas. E o que eles fazem? Lá
ainda que tenham sim suas torcidas, seus focos que acabam entoando cânticos discriminatórios, eles ao longo dos anos eles foram suprimindo cada vez mais cânticos e evoluindo essa questão, criando cânticos maravilhosos que são, tipo, não é só aquele beabá de pegar uma musiquinha que existe e botar e, tipo, mudar ela, entende? Fazer um plágiozinho e mudar conforme a coisa. Não, eles criam de fato músicas, e se tu jogar no Google, tipo, torcidas organizadas, cânticos de torcidas organizadas, tipo, melhores cânticos, bota assim no YouTube, sei lá, tu vai achar músicas absurdamente lindas. São, assim, ó, cânticos que te arrepia, que é um negócio muito absurdo. Que não é algo que é fomentado nas torcidas organizadas do Brasil inteiro. Aí eu posso botar todo mundo nessa roda. Porque todo mundo se utiliza ainda de cânticos baseados em musiquinhas já existentes. E aí, quando eles vão lá e criam músicas de fato, que a torcida cria música de fato, geralmente são músicas que têm essas discriminações. Por exemplo, aquele cântico ridículo que é utilizado tanto pelo Inter quanto pelo Grêmio, tá? Que eu não vou comentar aqui. Mas todo mundo sabe qual é, né? Que acontece ali no final do jogo sempre. Mas, enfim, né? É um problema que ainda vai demorar a se combater, né? Parece que o futebol ele vai combatendo um por um. Primeiro, agora a onda é começar a combater o racismo, né? Finalmente, pelo menos começamos de um ponto. Mas os outros ainda nem se fala, entende? Agora está muito em alta a questão racial por conta dos movimentos negros que a gente tem aí hoje em dia, entende? Então, no esporte, querendo ou não, ele também essa esfera acaba atingindo também o esporte, porque no esporte a gente se vê muitas questões de racismo. Olha o próprio Neymar na semana passada, entende? Inclusive, hoje saiu a notícia, só fazendo um parênteses aqui, saiu a notícia de que os especialistas que estavam investigando a situação, eles confirmaram que houve sim aquela fala racista do zagueiro do Olympique chamando o Neymar de macaco, né? Então, cabe aí agora a gente ver como que a Liga Francesa vai lidar com essa situação, porque como a gente bem sabe, né, vide os comentários feitos pelo então presidente da Liga Francesa, ele disse que racismo é uma coisa que não existe, né? No futebol não tem vez, não acontece e tudo mais. Vamos ver como é que ele vai lidar agora, o que ele vai falar, já que especialistas acabaram de dizer que sim, teve a fala racista daquele Álvaro Gonzalez lá, né? Vamos esperar os próximos dias aí para ver. Mas enfim, fechando parênteses, tá aí a crítica feita. Artigo 14. Sem prejuízo do disposto nos artigos 12 a 14 da Lei 8.078, lá de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão, 2 pontos. 1. Solicitar ao poder público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. Aí o professor ele faz um comentário, né? Ele diz que a lei atribui ao poder público a obrigação de fornecer segurança para a área interna do evento desportivo. O acesso a tal local depende do pagamento de ingresso a pessoas jurídicas de direito privado, que organizam o evento e desfrutam da renda. Ora, se entendermos o esporte, como pensam alguns, como uma atividade exclusivamente privada, por que os recursos públicos insuficientes para todas as demandas da população seriam usados na segurança da área interna? Paradoxos como esse informam a existência de um interesse público em tutelar o esporte, que, nas palavras consagradas de Manuel Tubino, constitui o maior acontecimento social. Ok? Aqui o professor, então, ele expõe o interesse público no esporte, que até então é de direito privado. Se entende que é de direito privado, ok? Mas tem claramente, dentre essas entrelinhas, né, um interesse público por trás, em tutelar o esporte.
Aí também a nossa crítica, uma pequena crítica também, que é de praxe acontecer, e isso eu posso falar por experiência própria também, que há algumas vezes, para não dizer muitas, os agentes que acabam estando lá para proteger o torcedor, eles acabam se excedendo e até atacando os próprios torcedores. Muitos deles que às vezes não tem nada a ver com um possível conflito ou problema que esses agentes estão tentando confundir, estão tentando tipo, solucionar ali, né? Então é meio complicado essa questão dos agentes, mas coisa para outro assunto, nem vou entrar no mérito para não gerar uma discussão por aí, ok? 2. Informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida, especialmente 2 pontos: o local, o horário de abertura do estádio, a capacidade de público do estádio e a expectativa de público. E aí ele tem o seu inciso terceiro, ele fala que colocar à disposição do torcedor orientadores e serviços de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da partida, em local, aí letra A e letra B, amplamente divulgado e de fácil acesso e situado no estádio. Ou seja, eu não sei como é que é no Grêmio, mas no Inter a gente tem vários agentes uniformizadinhos ali do Inter, espalhados por tudo que é lugar. E a gente também tem o nosso CAS ali, que é o centro de atendimento, o centro de atendimento ali, ele é aberto, ele fica aberto antes, durante e após o jogo. Ele fica aberto lá, entende? E ele serve como esse local amplamente divulgado e de fácil acesso. Tá? É o nosso CAS. Na arena eu vou ficar devendo para vocês, não costumo ir lá, não sei como é que é. O parágrafo primeiro, ele fala que é dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso terceiro, bem como reportá-las ao ouvidor da competição e, nos casos relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, tá? O artigo 15, ele fala que o detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na partida, por óbvio, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição. O artigo 16 fala que é dever da entidade responsável pela organização da competição, 2 pontos, confirmar com até 48 horas de antecedência o local, o horário e o local da realização das partidas em que a definição das equipes dependa de resultado anterior, ok? Contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o torcedor portador de ingresso, válido a partir do momento em que ingressar no estádio, tá? Eu vou ler com calma para vocês entenderem que é a mesma problemática que o professor traz lá em cima, lá no início, quando eu falei da questão da segurança ser dentro do local de competição. Ele fala que é dever da entidade responsável pela organização da competição contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o torcedor portador de ingresso, válido a partir do momento em que ingressar no estádio. Ok? Ele não fala nem de redondeza. Eu posso estar na voltinha ali, eu posso estar assim, ó, na frente da rampa do Beira-Rio, que eu não vou ter acesso a esse seguro de acidente pessoal. Eu vou ter acesso ao seguro de acidente pessoal se eu estiver lá dentro. No momento que eu passar a roleta, aí sim, aí eu tenho direito ao seguro, ok? Então fica aí a crítica. Disponibilizar um médico e 2 enfermeiros padrão para cada. Vamos lá, olha só. Eu vou só ler e a problemática vocês fazem. Disponibilizar um médico e 2 enfermeiros padrão para cada 10.000 torcedores presentes à partida.
Aí tu imagina uma partida que infelizmente dá um quebra-pau, como aconteceu já várias vezes. Tu imagina depois, pra lidar com todos os machucados e todos os problemas. Mas, né, em contrapartida tem também aquela questão, né, de, né, quanto mais agentes, né, mais recursos, e vai saber de onde muitas vezes esses recursos eles são de poderes públicos, não sei, enfim, tipo, problemas que ocorrem. Disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida, né? Também, mesma coisa, né? Se tipo, sei lá, tem 7 ambulâncias sete não, que é exagero, 4 ambulâncias, que geralmente tem uns 40 mil no Beira-Rio, no jogo de Libertadores, por exemplo. 4 ambulâncias, tem 6 que precisa ir correndo pro hospital? Ah, merda, né? Desculpa o termo. Comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento, tá? Isso também é dever da entidade responsável pela organização da competição. Artigo 17. É direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos. Ou seja, o torcedor ele tem direito a que o clube tenha um plano tipo, que solucione problemas, que previna problemas ou situações, ok? O parágrafo 1º ele fala, né, que os planos de ação de que trata o caput, eles serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição, com a participação das entidades de prática desportiva, que a disputarão, e dos órgãos também responsáveis pela segurança pública, transporte e demais contingências que possam ocorrer. No caso daí dos locais em que se realizarão as partidas. Ou seja, esses planos eles vão ser montados pela CBF, pelo Inter, pela CBF, pela CBF, pelo Inter, e pelo Estado, pelo governador e pelo prefeito. Sim, eles vão se juntar e vão montar esse plano de ação, que daí vai tratar dessas questões todas. Fala que serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição, com a participação das entidades de prática desportiva que a disputarão, e que deverão ser apresentados previamente aos órgãos responsáveis pela segurança pública das localidades em que se realizarão as partidas da competição. Parágrafo 2º, ele fala que os planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos esportivos com excepcional expectativa de público. No caso, por exemplo, no Brasileirão, geralmente, digamos assim, o Brasileirão, a média de público no Beira-Rio é 28 mil, 30 mil. E aí, num jogo de Libertadores, semifinal, Grêmio e Inter, decidindo quem que passa e quem que cai fora, com lotação de 48 mil, 49 mil torcedores no Beira-Rio. Óbvio que daí nessa situação vai ser apresentado um plano específico, um plano especial que vai ser montado específico para aquela partida. É isso que ele está dizendo, ok? Os planos de ação eles serão divulgados também no sítio dedicado à competição, né, de que trata o parágrafo único lá do artigo 5º, no mesmo prazo de publicação do regulamento definitivo da competição, ok? É o mesmo prazo lá, se não me engano é 45 dias ou 60 dias, não me lembro agora. O artigo 18, ele fala que os estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas deverão manter central técnica de informações com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente, né? Ou seja, todos os estádios que a gente tem aí na Série A, eles têm que ter obrigatoriamente um centro técnico de informação, tá? Aqui não é centro de atendimento ao torcedor como a gente tem, tá? É centro técnico de informações, onde ele vai ter uma infraestrutura que vai ser suficiente para captar e monitorar todo o estádio, tá? A fim de tipo, por exemplo, quando por exemplo, vamos usar o exemplo do Grêmio, tá? Desculpa, gremistas, mas vamos usar o exemplo do Grêmio na situação que teve lá o
a questão do racismo. O próprio Grêmio, a partir do seu setor de monitoramento por imagem, ele foi lá e divulgou aquela imagem que pega bem a cara da mulher, daquela mulher lá que ficou, ficou a cara daquela situação, gritando em alto, bom som. Ela pega e grita lá pro cara. Então, aquela imagem, ela foi cedida pelo Grêmio através desse seu setor de monitoramento, né? Que todo time que tem um estádio superior a 10 mil pessoas é obrigatório ter. Enfim, o artigo 19 ele fala que as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente com as entidades de que trata o artigo 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto nesse capítulo. Esse dispositivo eu já li para vocês lá na aula 5, né? Que fala da responsabilidade da entidade de prática desportiva, né? E aí ele fecha o capítulo, né? Ele fala do capítulo 5º, daí então, dos ingressos. O artigo 20, ele fala que, desculpa ficar coçando, é que tá um calorão hoje, ontem tava um frio desgraçado e aí aqui não pode ter uma troca brusca assim de temperatura que a rinite já vem aparecer. Então já dá um oizinho aqui pra mim, então desculpem, tá? O artigo 20, ele fala que é direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente. O parágrafo 1º, ele fala que o prazo referido no caput será de 48 horas nas partidas em que as equipes sejam definidas a partir de jogos eliminatórios, Copa do Brasil, Libertadores, afins, a realização e que a realização não seja possível prever com antecedência de 4 dias, tá? O parágrafo 2º fala que a venda ela deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação. O parágrafo 3º diz que é assegurado ao torcedor partícipe o fornecimento de comprovante de pagamento logo após a aquisição dos ingressos. Não será exigida, em qualquer hipótese, a devolução do comprovante de que trata o parágrafo 3º, o parágrafo que eu acabei de falar. O parágrafo 5º ele fala que nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em pelo menos 5 postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade, tá? O artigo 21 ele fala aqui, deixa eu só me arrumar aqui. Tá. O artigo 21 ele fala que a entidade detentora do mando de jogo implementará na organização da emissão e venda de ingressos sistema de segurança contra falsificações, fraudes e outras práticas que atribuam para a evasão da receita decorrente do evento esportivo. Geralmente aqui é aquele de praxe, né? O ingresso mesmo tem aquele código leitor ali que é meio douradinho, assim, aquilo ali geralmente é o sistema de segurança contra essas falsificações, né? O artigo 22, ele fala que são direitos do torcedor partícipe, 2 pontos, que todos os ingressos emitidos sejam numerados e que ocupar o local correspondente ao número constante do ingresso. Aqui é mais específico para aqueles, geralmente, assim, por exemplo, no caso do Inter, eu não sei como é que se chama no Grêmio, mas as cadeiras locadas. Lá a gente tem o setor das cadeiras locadas, que ele tem o númerozinho da cadeira já no próprio ingresso. E aí tu tem que sentar naquela cadeira. Como tem por exemplo, assim, fazendo uma comparação análoga esdrúxula, os cinemas que a gente tem hoje, que tem lá já no momento da compra, tu escolhe onde tu vai sentar. Basicamente a mesma coisa, tá? Ele está dizendo aqui
que é direito do torcedor partícipe ocupar esse local. Não que necessariamente sejam todos os setores do eu ia falar do Inter, do estádio dessa entidade de prática desportiva, tá? Mas tem que ter sim um setor com essa previsão, mas não todos. Todos os setores. Parágrafo 1º ele fala que o disposto no inciso 2º, ó, o disposto no inciso 2º não se aplica aos locais já existentes para assistência em pé nas competições que o permitirem, limitando-se nesses locais o número de pessoas de acordo com critérios de saúde, segurança e bem-estar. O parágrafo 2º ele fala que a emissão de ingressos e o acesso ao estádio na primeira e na segunda divisões da principal competição nacional e nas partidas finais das competições eliminatórias, também de âmbito nacional, eles deverão ser realizados por meio de sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público e do movimento financeiro da partida, tá? Então, geralmente, jogos de Libertadores e de Copa do Brasil é muito mais fácil, tem muito mais fácil acesso a essa compra de ingressos pela internet do que em jogos de Brasileirão, por exemplo. Ok? O parágrafo 3º ele fala que o disposto no parágrafo 2º não se aplica aos eventos esportivos realizados em estádios com capacidade inferior a 10.000 pessoas. Tá? Isso daí, essa foi uma redação que foi modificada também em 2010. O artigo 23, ele fala que a entidade responsável pela organização da competição apresentará ao Ministério Público dos Estados do Distrito Federal, previamente à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem utilizados na competição. Parágrafo 1º ele fala que os laudos eles atestarão a real capacidade de público dos estádios, bem como suas condições de segurança. E que perderá o mando de jogo por, no mínimo, 6 meses, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, né? A entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo em que, 2 pontos, tenham sido colocado à venda número de ingressos maior do que a capacidade de público do estádio, o famoso overbooking de estádio de futebol, e que tenham entrado pessoas em número maior do que a capacidade de público do estádio, né? Ou seja, o Beira-Rio tem capacidade para até 50.000, se eu não me engano. Se entrar 53, toma essa punição de 6 meses, tá bom? Tô chutando, tá? Eu não sei qual é a capacidade do Beira-Rio, tá? Super colorado que eu sou. Não sei, desculpa. Mas só exemplificando para vocês. O professor, né, ele faz uma menção aqui que, assim, ó, que embora trate das condições de segurança e higiene, não constou no capítulo de segurança, e sim aqui no dos ingressos, essas questões, tá? Tipo, essas questões de. Desculpa, travei. Essas questões de segurança e de higiene, ele não constou lá no capítulo que fala da segurança. E ele foi constar aqui no dos ingressos, né? Isso amplia, na visão do professor, a confusão que é ensejada lá pelo artigo 19. A confusão que eu menciono é do que é falha, entende? Da falha e a questão da falha e da culpa. Falha, questão de falha por culpa, né? Que eu mencionei, se vocês virem a aula 5 lá, eu falo direitinho dessa, dessa confusão, né? Como a gente vê aqui no artigo 23, a segurança e a higiene são certificadas em laudos técnicos e atribui ao Ministério Público o dever de fiscalizar. Isso nos habilita a examinar um exemplo hipotético, né? Que é aquele exemplo hipotético que eu já falei na outra aula. 3 torcedores do time local, eles pulam a grade de segurança do estádio. Eles invadem a área destinada à torcida a torcida adversária, causa briga e tumulto, e os torcedores visitantes lesados pedem reparação dos danos materiais e morais.
Analisando essa situação pelo dever de segurança, vamos verificar que, se forem atendidas as condições, especialmente as do artigo 23 e do seu regulamento, é verificada, se verificar, elas são atendidas, né, as condições que está disposta no artigo 23 e no seu regulamento. No exemplo, só que no exemplo, por exemplo, no exemplo aqui, ele fala que a grade de proteção, ela estava em perfeitas condições, ela era bem alta, inclusive havia arames, enfim. Só que mesmo assim aconteceu. Por quê? Porque foi uma façanha dos torcedores conseguirem pular. Assim, o dano, ele se deu em razão de fato de terceiro, com o rompimento do nexo causal. O dano, ele não foi causado pela não observância do dever de segurança. O dano, ele decorreu de fato alheio ao dever de segurança, que foi desencadeado por aqueles que pularam o muro, né? No caso, com quem busca a indenização são os torcedores visitantes. O fato é de terceiro. Se houvesse lesões recíprocas numa demanda promovida pelos torcedores locais, o fato seria da vítima, ok? Só a título de explicação. No entanto, a leitura do artigo 19, que trata lá de falhas na segurança, né, dissociado do que constitui esse dever, ele induz a pensar buscando a culpa, o raciocínio que é o raciocínio da maioria dos julgamentos. Falhou a segurança do evento. A culpa, ela vai ser atribuída conforme o raciocínio lógico. Só que assim, se ao invés de culpa a gente se ater à análise do atendimento do dever de segurança, certamente a gente chega ao fato de terceiro que rompe o nexo causal com os organizadores. E aí ele faz aqui a sugestão de uma nova redação do artigo 19, que fala que as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente com as entidades de que trata o artigo 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao torcedor que, aí ele faz a mudança, decorram de violação ao dever de segurança ou da inobservância do disposto nesse capítulo. Ele faz essa adição dessa previsão para não ter essa confusão toda que ele menciona aqui, ok? O artigo 24, ele fala que é direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço pago por ele, ok? Tem que estar o preço que tu pagou ali. Os valores estampados nos ingressos destinados ao mesmo setor do estádio, eles não podem ser diferentes entre si, nem daqueles divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de jogo, tá? Aqui, o que se explica aqui, tá? Porque pode surgir a dúvida. Aqui é um regulamento do estatuto que trata de competições de âmbito nacional, tá? Aqui não existe aquela paradinha de primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, tá? Aqui tu vai comprar o valor do ingresso, seja no primeiro dia de venda, seja 30 minutos antes da partida, tu vai comprar para aquele setor, vai pagar o mesmo valor. Não pode ter nenhuma mudança, tá? Mas em eventos tem primeiro lote. Eventos, ok. Tá. Agora, por exemplo, uma situação que não acontece isso, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo, quando teve a Copa do Mundo aqui em 2014, tinha seus vários lotezinhos lá. Tinha o primeiro ingresso sendo vendido a R$ 100 e o terceiro lote lá para os coitados que não conseguiram antes, sendo vendido a 300, 240. Entende? Outra competição que também teve questão de lotes, fugiu o nome. A Copa América. Copa América que teve agora, lá na Arena do Grêmio. Entende? Eu fui assistir o jogo do Peru contra o Chile, um baita jogaço, Guerreiro metendo golaço, assim, a 3-0 fora o baile. Eu paguei, se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto lote que eu paguei no ingresso, porque eu comprei no dia do jogo. Então, essas competições, elas cabem por conta do regulamento que está exposto sobre essas competições. Competições de âmbito nacional, que são regulamentadas por entidades de administração desportiva, tá? Essas competições, elas não podem ter essa distinção de setor, tá?
esse mesmo dispositivo, ele trata... por que que Sul-Americana e Libertadores também é assim? Porque daí lá no regulamento que trata da competição da Libertadores e da Sul-Americana, também tem esse mesmo dispositivo, que fala que não vai ter essa diferenciação de preço para o mesmo setor. Então, se mantém a mesma regra, ok? Isso tu só vai ver em competições extraordinárias, entende? Como Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo, entende? Olimpíadas, entende? Aí sim, aí essas competições, né, se tem essa possibilidade de botar lotes, tá? Ai, ai, ai. O artigo 25 ele fala que o controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com capacidade para mais de 10 mil pessoas deverão contar com um meio de monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no artigo 18 dessa lei. Ok? E aí ele fecha o capítulo. Vamos ao capítulo 6º. Eu não sei se é o último capítulo. Não é o último capítulo antes de encerrar aqui para parte penal, né? Que já foi dada. Vamos lá então. O capítulo 6º ele fala do transporte. O artigo 26, ele diz que, em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica assegurado ao torcedor partícipe 2 pontos: o acesso a transporte seguro e organizado, a ampla divulgação das providências tomadas em relação ao acesso ao local da partida, seja em transporte público ou privado, e a organização das imediações do estádio em que será disputada a partida, bem como suas entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que possível, o acesso seguro e rápido ao evento, na entrada e aos meios de transporte na saída. Por exemplo, não sei como é que é lá no Grêmio, mas eu sei que tem, mas no Beira-Rio, sempre quando termina as partidas, fica meio bloqueada a passagem de carros naquela avenida ali da frente, não a Beira-Rio lá de fora, tá? Ah, ali na Padre Cacique, ali fica tipo proibida a passagem de carro por um espacinho de tempo logo depois que termina a partida. Só passa ônibus e lotação, entende? Passa direto vários ônibus, várias lotações e táxis. Daí táxis podem passar e tal. Só que agora com a vinda do Uber, começou a se relativizar essa questão de passagem de carros, porque com Uber tu não tem como saber quem que é Uber e quem que não é Uber, né? Então, mas antes era bem respeitadinho isso. Tu saía do estádio, tu só via ônibus, lotação e táxi, ônibus, lotação e táxi, mais nada. E aí só depois de um tempo que a EPTC liberava a passagem do carro. Então ficava uma zona ali, ficava um engarrafamento absurdo, os carros tudo buzinando, enlouquecido, porque não enxergava que era a EPTC que estava parando todo mundo. Enfim, mas tinha essa previsão. Hoje está mais relativizada essa questão. O artigo 27, ele fala que a entidade responsável pela organização da competição e a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solicitarão formalmente, direto ou mediante convênio, ao poder público competente, 2 pontos: serviços de estacionamento para o uso de torcedores partícipes durante a realização de eventos esportivos, assegurando a estes acesso a serviço organizado de transporte para o estádio, ainda que oneroso, tá? Aqui, um parênteses, usando mais uma vez, como eu posso falar, o Beira-Rio, ele tem um, uma quadra enorme do lado ali da Saldanha, em que a EPTC faz o controle do estacionamento. Tem um estacionamento ali e é isso que ele está dizendo aqui, tá? Vai ser por meio de convênio, é um meio de convênio com o poder público, que a EPTC ela tem um espacinho ali para organizar um estacionamento, tá bom? Esse foi o 1. O inciso 2 ele fala meios de transporte, tá? Meios de transporte, ainda que oneroso, para a condução de idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência física aos estádios, partindo de locais de fácil acesso previamente determinados, tá bom?
O cumprimento, né, o parágrafo único, ele fala que o cumprimento do disposto nesse artigo fica dispensado na hipótese de evento desportivo realizado em estádio com capacidade inferior a 10.000 pessoas. Tá bom? Fecha o capítulo 7, que trata da alimentação e da higiene. O artigo 28, ele fala que o torcedor partícipe tem direito à higiene e à quantidade das instalações físicas dos estádios e dos produtos alimentícios vendidos no local. Ok? O poder público, aí tem os seus parágrafos. O poder público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, verificará o cumprimento do disposto nesse artigo, na forma da legislação em vigor. E o artigo 2º, o parágrafo 2º, fala que é vedado impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os preços dos produtos alimentícios comercializados no local de realização do evento esportivo. Aí fica meio. A minha crítica, vocês não levem a título do trabalho, tá? A minha crítica aqui fica que os preços é tudo caro. É muito, muito absurdo. Tu vai comprar um pastel que em qualquer lugar tu paga uns 5 pila, no estádio tu paga 13. Se isso não é um preço excessivo, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, né? Aí fica meio. Ele deixa assim, porque é aquela linha tênue, né? Do que é preço excessivo para vocês? Preço excessivo para mim não é isso. Isso o entidade falando, né? No meu caso, eu acho excessivo pra caramba. O artigo 29, ele fala que é direito do torcedor partícipe que os estádios possuam sanitários em número compatível com sua capacidade de público, em plenas condições de limpeza e funcionamento. E aí tem um parágrafo único que fala que os laudos de que trata o artigo 23 deverão aferir o número de sanitários em condições de uso e emitir parecer sobre sua compatibilidade com a capacidade de público do estádio. Ok? Encerra-se o capítulo 8, da relação com a arbitragem esportiva. Aqui ele fala no artigo 30 que é direito do torcedor que a arbitragem das competições esportivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. O parágrafo único, ele fala que a remuneração do árbitro e de seus auxiliares vai ser de responsabilidade da entidade de administração do desporto ou da liga organizadora do evento esportivo, tá? Lá no CBJ, vocês vão ver que, mesmo que seja organizada a remuneração pela administração de desporto, tem a previsão de que quem paga os rendimentos relacionados ao juiz principal, os auxiliares, é o mandante do jogo, tá? Mas isso vocês vão ver lá no CBJ, a gente não vai tratar agora. A entidade. Entidade. Olha, minha cabeça. Já tô destoando aqui. Vamos lá. Artigo 31. O artigo 31 fala que a entidade detentora do mando de jogo e seus dirigentes deverão convocar os agentes públicos de segurança visando a garantia da integridade física do árbitro e de seus auxiliares. Então, ele tem que trazer tem que ir lá no poder público e pedir assistência para a segurança do torcedor no estádio, e ele tem que também trazer agentes específicos para a segurança, visando a garantia da integridade física do árbitro, ok? Então, por isso que é comum quando dá um quebra-pau numa partida, e aí os torcedores estão enlouquecidos e vão para cima do juiz, vem lá um monte de PM e fica ali fazendo um escudo nos árbitros, entende? Em algumas vezes, quando é excessiva a briga, os árbitros saem escoltados pelos PMs. É basicamente isso, tá? É a entidade detentora do mando do jogo que fica responsável por garantir essa integridade física dos árbitros. O 31A, ele fala que é dever das entidades de administração do desporto contratar seguro de vida e acidentes pessoais, tendo como beneficiária a equipe de arbitragem, quando exclusivamente no exercício dessa atividade. Ok? Aqui, então, ele fala que eles têm que contratar esse seguro de vida para o árbitro quando ele estiver no exercício da atividade. Ou seja, tá, foi lá, o juiz apitou.
apitou o jogo e tal, tava sobre o direito de receber essa indenização, tá tudo já, não teve necessidade. Aí ele saiu, voltou pro hotel, quando ele vai pro aeroporto, no aeroporto ele toma uma camaçada de pau. Ele tem direito? Não tem direito. Porque ele não tá mais no exercício da atividade. O exercício da atividade estava sendo lá no estádio, entende? Mas também é de se de debater isso, porque em tese ele viajou para lá por conta do exercício da função. Ele está viajando por conta do exercício da função, entende? Porque ele está viajando, ele vai viajar de um lugar, do lugar que ele apitou, para outro lugar que ele vai apitar. Então, né, fica meio complicada essa questão. Delibera-se bastante sobre isso, mas, né, aqui quando ele fala quando exclusivamente no exercício dessa atividade, entende-se que é quando ele está apitando o jogo. O artigo 32, ele fala que é direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio, dentre aqueles previamente selecionados. Aqui faço uma ressalva que eu vou querer tratar depois mais para frente sobre quando eu for falar com vocês da MP 984, tem lá uma previsão num das suas emendas que fizeram, a possibilidade do árbitro de futebol ter o acesso a uma porcentagem mínima dentro daquele direito de arena, tá? E aí tem toda uma discussão se merece ou não se merece por conta do salário e da remuneração que é feita para o árbitro, tá? Mas fica aqui só a menção que quando vocês entendem por árbitro de futebol profissional, é bem complicado, uh, é bem complicado essa questão de remuneração, porque o árbitro ele recebe por partida apitada. Ele não tem um salário base. Ele recebe, tipo assim, ó, se ele apitar uma partida, ele apitou. Se ele não apitar, ele não recebe. Entende? Se apitou, recebe. Se não apitou, não recebe. Só que aqui ele diz que é direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio. Só que o que acontece? Se é mediante sorteio, pode-se ter, mesmo que mínima chance, pode-se ter uma chance de que um árbitro não vá apitar nenhuma partida numa competição inteira. Se ele for muito azarado e não for sorteado nenhuma vez, ele não vai receber nada. Ele vai passar 10 meses de competição sem receber. E aí? Como é que fica esse pagamento? Como é que sobrevive esse árbitro? Entende? Mas isso é uma questão que a gente vai debater, eu vou querer debater com vocês mais pra frente, tá bom? O, o parágrafo 1º desse artigo 32, ele fala que o sorteio será realizado no mínimo 48 horas antes de cada rodada, em local e data previamente definidos. E o parágrafo 2º diz que o sorteio será aberto ao público, garantida a sua ampla divulgação. Aqui, o professor ele faz outra crítica também, a mesma crítica que ele fez antes. Esse capítulo ele trata de direitos do torcedor ou de questão de administração do esporte, né? Tipo, só que isso também são questões que estão lá no CBJ, entendeu? Lá no CBJD, entende? Só que aqui ele bota como dever do torcedor, e aí ele bota assim, tipo, é dever do torcedor, e daí ele bota uma previsão que é de administração do esporte, ok? Fica aí essa crítica também. Ele fecha o capítulo e vai lá para o capítulo 9, que trata da relação com a entidade de prática desportiva, ok? Ele fala no artigo 33 que, sem prejuízo do disposto nessa lei, cada entidade de prática desportiva fará publicar o documento que contemple as diretrizes básicas de seu relacionamento com os torcedores, disciplinando obrigatoriamente o acesso ao estádio e aos locais da venda dos ingressos, mecanismos de transparência financeira da entidade, inclusive com disposições relativas à realização de auditorias independentes, observado o disposto no artigo 46A da Lei Pelé, a comunicação entre o torcedor e a entidade de prática esportiva, e aí ele tem um parágrafo único, que fala que a comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva de que trata o inciso terceiro, esse que eu acabei de ler, do caput, né, ele poderá, dentre outras medidas, ocorrer mediante 2 pontos.
a instalação de uma ouvidoria estável, a constituição de um órgão consultivo formado por torcedores não sócios, ou o reconhecimento da figura do sócio torcedor com direitos mais restritos que os dos demais sócios, ok? Enfim, aí o capítulo 10 já entra na parte penal que já foi dada lá na aula 5. Então, pessoal, terminamos aqui a aula. É isso aí. Eu quero trazer para vocês, vamos ver aqui. Eu esqueci até de ver, mas vamos procurar aqui rapidinho, já que eu tô fazendo essa questão de trazer notícias para vocês. Vamos ver aqui, deixa eu abrir o. Eu acho que se eu abrir o Google Chrome, meu notebook vai explodir. Vamos abrir. Ó, tá querendo explodir já aqui. Vamos abrir então aqui no telefone. Abrir lá o Lei em Campo para ver uma notícia para vocês. Vamos ver, acho que abriu aqui. Vou esperar carregar aqui. Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha aqui o que a gente teve. Vocês ficaram sabendo, né, que teve aquele BO todo, tá? Acho que ontem ou anteontem, que a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou que seja permitido, autorizou a entrada de torcedores nos jogos no Maracanã, tá? Que pode ter presença do público nessas partidas do Campeonato Brasileiro, tá? E aí, o que aconteceu? Com essa decisão da Prefeitura de Porto Alegre, o Corinthians, que ele é muito. O Corinthians aqui, tipo, eu, particularmente, opinião própria aqui, eu não gosto do Corinthians. Se tem algum corintiano aí, me desculpe, tá? Eu não gosto do Corinthians, mas eu respeito muito o Corinthians nessas questões de bater de frente e de lutar pelos direitos de clubes, tá? Porque, cara, é nítida a desvantagem que vai ser, tá? Todos os times do Brasileirão não poder ter a sua torcida dentro de campo, e aí quando vai jogar contra o Flamengo ou contra o Fluminense, ter a torcida adversária lá. É um absurdo, sabe? Tipo, não tem nem o que discutir, é um absurdo. E aí, o Corinthians, logo depois que foi divulgada essa decisão, o Corinthians disse que só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série A tiverem a mesma oportunidade, independente do estádio ou cidade. Se não forem as mesmas condições, eles não vão entrar em campo. Foi isso que o André Sanches foi a público dizer, que eles não entram em campo, ele não vai permitir que o Corinthians entre em campo se for mantida essa decisão pro Flamengo, pro Fluminense, tá? Só que o que aconteceu? A notícia que a gente tem aqui é que, se não entrar em campo, o Corinthians ele pode ficar 2 anos fora do brasileiro. Ele pode tomar uma punição e ficar 2 anos fora do brasileiro. E o que ele diz aqui no corpo da notícia? A notícia ela foi feita pelo Thiago Braga, tá? Que é um renomado aí do direito esportivo. Ele fala aqui, ó, cotando a notícia dele. Para especialistas em direito esportivo, o Corinthians tem direito a reclamar e pode até tentar uma medida cautelar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas, se for em frente na rebeldia e se recusar a entrar em campo, pode sofrer sanções graves. Para isso, pode se basear no artigo 2º do CBJD, que prevê que a interpretação e aplicação deste código observará os seguintes princípios sem prejuízo de outros. E aí, no seus incisos, ele tem lá dizendo a prevalência, continuidade e estabilidade das competições, tá? É o pro competitione. Para definir a questão, a CBF ela teria que reunir o corpo técnico da competição com presidentes de clubes e representantes de atletas, né? Se a maioria aceitar, poderia voltar a ter a presença de público. Vale lembrar que o protocolo sanitário da CBF, que é válido, né, para esse campeonato, ele não prevê a presença da torcida, né? E aí o que ele bota assim? Tem um princípio, o que ele fala? Que tem um princípio novo de desporto, que é a paridade
de armas. Segundo esse princípio, os competidores eles merecem e precisam ter as mesmas condições para não haver um desequilíbrio na disputa esportiva. A análise que a gente tem que fazer é a seguinte: ter torcida ou não ter torcida traz um desequilíbrio? Se a gente tem como que justifica as partidas com torcidão, se a gente tem como que justifica as partidas únicas, em tese, caso conclua se ter esse desequilíbrio ou não ter, se ter essa influência na paridade das armas, deve-se ser mantida esse princípio, né? É uma determinação do poder público e são circunstâncias alheias à vontade de todos que tem que se ter muito cuidado. Se for aberto esse precedente, qualquer motivo externo vai ser usado como fundamento para ferir essa paridade, esse princípio da paridade das armas, né? E aqui alegando, né, o advogado Gustavo Souza sobre a situação. Só que aí ele fala que o Corinthians ele pode ainda usar o artigo 13 do capítulo 4º lá do Estatuto do Torcedor, que a gente leu, lembra? Que fala que o torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização da partida. No meio de uma pandemia, que segurança que tu traz para um torcedor? Não tem, entendeu? Então esse artigo 13, ele contempla muito bem essa situação. E ainda pode se defender apelando para a Constituição Federal, que traz no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ok? Só que o que acontece, né? Para quem não ficou sabendo, né? Ele, segundo o prefeito Crivella, lá no Rio de Janeiro, essa iniciativa de liberar o público nos estádios tinha como objetivo tentar diminuir as aglomerações de pessoas nas praias e sem máscara. Olha a noia, né? E o jogo sugerido para marcar essa volta do público dos estádios era justamente, quando que não, Flamengo e Atlético Paranaense pela 13ª rodada do Brasileirão. E aí, o que acontece? Se não tiver nenhum sucesso nessas empreitadas jurídicas dentro desses artigos e tudo mais, e mesmo assim não quiser entrar em campo, a situação do Corinthians ela ficaria meio que insustentável no sentido de evitar punições esportivas. Por quê? Da mesma forma que é possível ter um campeonato onde alguns times têm estádios para 60 mil pessoas e outros sequer têm estádios, ou têm estádios muito mais modestos, é possível ter um campeonato com poder público em algumas regiões e não em outras. O consumidor ele deve ter o direito de ver os jogos no estádio, desde que as autoridades públicas entendam ser seguro em cada região. E essa volta ela deve realmente ocorrer de forma escalonada. O argumento da isonomia é aquela carta coringa que os clubes usam quando não tem outros argumentos mais sólidos. Daí a gente tem que entender que a isonomia é importante no esporte, mas ela nunca será absoluta. Foi o próprio André Sanches, com o Corinthians, um dos responsáveis por dar um passo nesse sentido quando fez o primeiro movimento que implodiu o Clube dos 13, tá? Lembra do Clube dos 13 que me perguntaram na aula, né? O André Sanches, quando ele que deu essa iniciativa que implodiu aquele Clube dos 13, baseado nessa questão da isonomia não ser absoluta. Tá? Quando a vantagem é para o meu time, o argumento é o da liberdade de negociação ou da autonomia das entidades esportivas. Critica daí o especialista em direito esportivo Vinícius Loureiro. Aqui a gente tem as duas faces da moeda dessa questão, né? Um entende que não é válido, baseando-se no princípio da paridade das armas, e o outro entende baseado no princípio de a isonomia não ser absoluta, ok? Só que o que ele está dizendo aqui, que o, o Corinthians, né, ele teria a situação definida com base nos artigos 203 e 204 do CBJD. O artigo 203 prevê que quem deixar de disputar sem justa causa partida
partida ou prova será multado em até R$ 100.000 mais perda de pontos em favor do adversário. O parágrafo 3º, ele fala que em caso de reincidência específica, a entidade de prática desportiva será excluída do campeonato, torneio ou equivalente em disputa. E já o artigo 204, ele diz que quem abandonar a disputa do campeonato, coisa que foi o que o André Sanches disse que faria, da respectiva modalidade, após o seu início, também estará sujeito a pena de R$ 100.000, ok? E ficar 2 anos sem participar da competição, tá? Então, é complicada essa situação, tá? Que o Corinthians, se ele não tiver nenhum respaldo legal e ele ainda assim abandonar a competição, ele pode ficar aí, então, 2 anos fora do Brasileirão. Mas, como a gente viu nessa nossa aula, né, o artigo 13, ele dá total respaldo para a causa corintiana, né? Que, se parar para analisar, o Flamengo, se levar torcedores para o seu estádio, ele não está trazendo nenhuma segurança aos seus torcedores, né? Porque por conta da questão sanitária que o Brasil necessita e que a CBF exigiu para a competição, ok? Bom, essa era a notícia de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso aí. Nos vemos no próximo sábado, tá? Tchau, tchau.